Olá e bem-vindo aí de volta por aqui. Bom, na aula passada eu falei aí sobre o Postman, nós falamos um overview geral sobre o que é uma API, de um modo geral mesmo. E agora para a gente trabalhar com o nosso projeto, montar o nosso lab aqui rápido para a gente trabalhar com as nossas APIs vulneráveis, né? A gente vai precisar aqui de mais dois programas, dois recursos, no caso o Docker e o Postman, que eu havia comentado aí no finalzinho da nossa última aula. Bom, o Postman, a gente vai buscar aqui no Google pelo seu arquivo de configuração. Como eu já havia baixado, ele até marcou aqui para mim, mas eu vou baixar novamente e fazer a instalação junto com vocês. Então, download aqui do Postman. Ele tem disponível aí tanto para macOS e Linux, tá? Então, independente aí da plataforma nativa que você está usando para aula, o Postman ele tem aí para todas as plataformas e é gratuito. Você só precisa se cadastrar caso você queira aí fazer um repositório, alguma coisa nesse sentido. Mas por hora nós vamos baixar aqui só o app, tá? Eu estou seguindo aqui pelo Windows, como a aula foi praticamente gravada toda em Windows. Reforço mais uma vez que eu uso o Linux, mas indiferente do sistema você vai conseguir aí trabalhar com o Postman. Vou clicar aqui para fazer o download. Ele me pergunta qual versão do Windows eu quero baixar. Para o Linux, se eu não me engano, é um .sh, então meio que ele tem um setup ali de instalação também. No meu caso, eu estou num sistema 64 bits. Eu vou marcar para fazer o download aqui do Postman e assim que ele baixar esse arquivo, eu vou executar ele aqui, de fato, instalar a ferramenta para a gente poder trabalhar como eu havia dito. Bom, ele terminou aqui. Eu vou executar o instalador do Postman. Bom, basicamente o Postman, deixa eu só ajustar aqui a janela, porque ele acabou abrindo no meu segundo monitor aqui. Então, basicamente, nós já temos aqui o Postman instalado. Não tem necessidade, tá? Eu recomendo fortemente que você crie uma conta, mas não há necessidade aqui de você logar. Ele já está me dando aqui um pop-up de atualização de versão, eu não vou fazer isso agora. E aqui você tem a opção, ó, não quer criar uma conta agora ou criar uma conta depois, a gente pode escapar aqui dessa tela e já usar o app. Então, se você instalou o Postman e você está vendo essa tela, basicamente, então, você instalou ele com sucesso, tá? Bom, um overview rápido aqui sobre o Postman. Nós temos aqui as workspaces, temos o home, o report, uma forma de explorar aqui. Vou fechar esse overview. O que a gente tem basicamente aqui é uma opção de coleções, algumas APIs, no caso nós não temos nada aqui, algumas variáveis de ambiente que talvez seja importante aí para a nossa API funcionar, e alguns outros recursos aqui como monitores, né, e histórico, mas a gente vai trabalhar basicamente aqui com o Collections, que são as coleções de APIs que, no caso, um desenvolvedor fornece para a gente ou que nós vamos criar para testar, as APIs propriamente dito, e as variáveis de ambiente para que isso funcione conforme os nossos testes aí, tá? Lembrando que aqui, ó, nós temos uma aba onde nós podemos criar uma nova, um novo item aqui, né, onde nós podemos criar aqui um método de requisição, né? Lembra como eu falei dos métodos de requisição ali de uma API? Nós podemos criar aqui também alguns recursos do próprio sistema. Aqui é uma versão beta aqui de um WebSocket ou criar algumas coleções. Então, como a gente não vai criar nada, a gente vai usar um projeto pronto. Eu vou fechar essa tela aqui. E a gente tem a segunda opção aqui que é importar. Ó, ele pergunta de onde a gente quer importar. Então é bem bacana que ele já dá alguns formatos aqui como Open, API, GraphQL, enfim, curl. Então tem uma numerosas, né,
opções aqui para a gente poder importar e deixar ele bem estruturado aqui dentro do nosso Postman. Então, por enquanto, a gente ainda não baixou o nosso projeto, eu vou fechar aqui. E basicamente o que a gente tem na nossa ferramenta a princípio é essas opções, tá? Bem, um overview bem rápido aqui, daqui a pouco a gente já vai inserir algumas coisas aqui e começar a trabalhar. Bom, eu vou fechar o Postman porque eu já instalei ele. Eu vou voltar aqui para minha pesquisa do Google e agora eu vou instalar o Docker aqui no meu ambiente. Se você não sabe o que é o Docker, a grosso modo o Docker ele é uma instância de um serviço virtual, é como se fosse uma máquina virtual e uma diferença bem a grosso modo é que quando você baixa uma imagem Docker, no caso do nosso projeto que a gente vai usar aqui, já é uma imagem pronta. E o que que isso quer dizer? A gente vai subir aqui utilizando os recursos de Docker para que a gente provisione todo o ambiente sem ter a necessidade de configurar banco de dados, servidor web Apache, servidor PHP, senhas de banco, importar um arquivo SQL para dentro de um banco, tá? Então tudo isso já está pronto dentro dessa imagem aqui de Docker que a gente vai utilizar daqui a pouco, mas para isso a gente precisa aqui do Docker Compose, né, ou da estrutura do Docker para a gente poder fazer essa importação de arquivo, tá? Então não se preocupe, se você nunca trabalhou com Docker, é bem simples, pelo menos para essa aula. A gente não vai aprofundar em criação de imagem, atualização de uma imagem, configuração, criação de um disco do zero. A gente não vai trabalhar com isso, não é o foco do curso, mas te dando esse overview, caso você não saiba, a Docker é basicamente isso, bem a grosso modo mesmo, tá? Recomendo fortemente fazer uma leitura sobre. Então, eu vou fazer um download aqui do Docker. Nós vamos aqui para a página oficial. Então, nós temos aqui até uma, como eu já havia baixado a versão para Windows, mas se a gente for no docker.com, a gente tem para macOS, Linux e o Windows principalmente. Eu vou acessar a primeira página aqui. Então, ele já dá para mim direto aqui um download para o Windows. Né? Como eu disse, ele está disponível aí para Mac e Linux. Então, se você usa Linux Mint, enfim, a distro aí que você utilizar, e no próprio Kali, se você quiser experimentar isso, ou no Pewort, você consegue já instalar e configurar ali via linha de comando mesmo o Docker, tá? Então, vamos instalar aqui, eu vou baixar uma versão para Windows, um arquivo de 527 MB, eu vou salvar esse arquivo. E repito, né, é bem tranquilo fazer essa instalação aí para um macOS e para Linux, tá? Eu vou aguardar ele concluir ali o download para a gente começar de fato aqui a instalação. Praticamente concluindo aqui. Ok, terminou o meu download. Eu vou executar aqui o instalador. Bem tranquilo, basicamente seguir os passos aqui e finalizar. Que ele deu um pop-up para mim pedindo autorização do AC do Windows para eu poder permitir a instalação. E agora ele vai fazer download aí de todos os pacotes. Ele pede aqui para instalar o recurso de WSL2 aqui, que são alguns recursos que vêm, por exemplo, ali no Linux, o Git, enfim, uma série de programas, né, que a gente inclusive pode executar via linha de comando. Eu vou deixar marcado as duas opções aqui, eu vou deixar ele criar até um atalho na minha área de trabalho, vou dar um OK. E agora sim ele vai fazer a instalação do Docker Compose e toda a estrutura aí do Docker para que a gente consiga provisionar um container, né, aqui no nosso no Docker. Bom, ele finalizou a minha instalação aqui. Se você também chegou até esse ponto que a instalação foi
Se tudo ocorreu com sucesso aqui, né? Se a instalação foi um sucesso, ele vai pedir você para reiniciar aí o seu sistema, no caso do Windows principalmente, tá? Então eu vou encerrando essa aula por aqui e assim que eu reiniciar o meu sistema, a gente volta aqui na próxima aula, então de fato configurando o nosso laboratório, uma vez que a gente tem o Postman e o Docker aqui pronto, a gente vai conseguir provisionar o nosso ambiente para a gente então trabalhar com segurança, né, com pentest em APIs baseado no OASP, ok? Bom, até a próxima aula, até mais e até breve.